Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Na última aula, nós vimos a diferença entre a programação estruturada e a programação orientada a objetos e o porquê que nessa disciplina nós iremos estudar a programação orientada a objetos. Nesta aula, nós vamos aprender sobre abstração e representação e quais são as operações de abstração existentes. Geralmente, as pessoas elas tentam compreender o mundo à sua volta, construindo modelos mentais a partir deles. O modelo mental, ele nada mais é como uma forma que você vai conseguir abstrair apenas as características relevantes de um sistema. O engenheiro, por exemplo, quando ele vai pensar em um elevador, ele vai visualizar e ele vai pegar as características diferentes, por exemplo, de um analista de sistema. O engenheiro, por exemplo, ele vai pensar qual que é a marca deste elevador, qual que é a sua capacidade, a sua velocidade, qual é o elevador mais indicado para aquele edifício, a sua largura e a sua altura. Já o analista de sistema, ao pensar no elevador, ele vai pensar, por exemplo, qual que é o estado dele, se ele está subindo, descendo ou se ele está parado, se a porta dele está aberta ou fechada, qual é o andar que o elevador se encontra, a função para que ele possa abrir a porta, fechar, subir, descer e aí por diante. Então, a abstração, você pode ter várias características e pensamentos diferentes de uma pessoa para outra. E é aí que nós podemos definir o que é abstração, que nada mais é que um mecanismo para que você possa compreender e analisar o domínio de uma aplicação através da observação de uma pessoa. E essa pessoa, ela vai procurar capturar toda a estrutura, abstraindo as entidades, as ações e os relacionamentos mais relevantes para a descrição deste domínio. E o resultado deste processo de abstração, ele é conhecido como modelo conceitual, que a partir dele você vai gerar, por exemplo, um diagrama, um desenho, que as pessoas vão entender aquilo que você observou a respeito daquele domínio. E aí é que entra a representação, que nada mais é que você conseguir, de alguma forma, representar aquilo que você entendeu sobre aquele domínio. E essa representação, ela pode ser feita através de um desenho, uma maquete, um texto, um diagrama e entre outras várias formas que você pode utilizar. Por exemplo, no caso da informática, as representações mais comuns são as linguagens de programação e as anotações auxiliares na forma de diagramas. Como você estudou lá na disciplina de engenharia de software, nós utilizamos os diagramas UML para representar os nossos sistemas. Esses dois processos, tanto o de abstração quanto o de representação, eles trabalham entre si. O processo de abstração, você conseguindo identificar e compreender aquilo que você deverá realizar, e o processo de representação, você pegar esse conhecimento que você teve e representá-lo de uma forma para que as pessoas identifiquem mais facilmente aquilo que deverá ser feito. Existem várias formas que você pode representar aquilo que você identificou no processo de abstração. Essas formas, elas vão depender do tipo de problema e quais são os objetivos que ele deverá ser construído. Vamos pensar numa construção de uma casa. Como que seria a representação de um arquiteto e a apresentação de um engenheiro? Será que seriam representações iguais? Acredito que não. Vou te mostrar aqui. Olha só, um arquiteto ele iria representar a casa
dispondo, por exemplo, dos cômodos dessa casa e quais seriam os melhores lugares para os móveis dessa casa, entre outras coisas. Já o engenheiro elétrico, ele pensaria numa representação de como que seria a parte elétrica dessa casa, onde ficaria disposto a iluminação dessa casa, as tomadas e assim por diante. Então, a partir daí, a gente já consegue identificar que a abstração, dependendo da pessoa, ela pode ser de diferentes formas. Mas o importante é que, ao final, aquilo que é proposto seja realizado. A abstração, ela nada mais é que a habilidade que você terá para modelar as características do mundo real, do problema que o desenvolvedor, que o programador está tentando resolver. Por exemplo, pensa numa mesa. Provavelmente essa mesa que você está pensando, ela não vai ser igual à minha. Mas o importante é que ao final dessa representação, essa mesa ela tenha a funcionalidade dela, que é nada mais que ser uma mesa. Olha a mesa que eu pensei. Será que você pensou numa mesa igual à minha? Além de servir, por exemplo, como uma mesa de jantar, eu imaginei uma mesa onde que eu possa também utilizá-la como escritório e guardar as minhas coisas. Escreve lá no fórum como que você pensou a sua mesa. Vamos praticar o processo de abstração. O processo de abstração, ele vai permitir que um modelo conceitual ele seja utilizado para todas as fases de desenvolvimento de um software, desde a sua análise até a documentação. Vamos ver um exemplo de abstração. Um carro. O que eu poderia pegar de relevante desse carro? Primeiro, vamos ver a estrutura para que a gente possa abstrair. Então nós temos aqui o identificador, que seria nada mais aquilo que vai identificar o carro, no caso, um veículo. Nós temos os atributos, que seriam as características deste carro. Então o carro vai ter um modelo, um preço, a cor, o ano, entre outras várias outras coisas. E também o carro ele vai ter ações, que são os métodos, aquilo que ele vai realizar. O carro vai ligar, ele vai andar, ele vai parar e entre outras coisas. Então aí a gente já começa a realizar o processo de abstração, que nada mais é que identificar aquilo que o carro, aquilo que o veículo, aquilo que o objeto ele tem de mais relevante. Então o processo de abstração, eu vou pegar uma situação real, eu vou entendê-la a partir de uma observação e a partir dessa observação eu vou pegar os aspectos e os fenômenos essenciais daquela situação real e vou criar um modelo a partir daquilo ali. E uma coisa importante que você nunca pode esquecer, que os aspectos irrelevantes, aqueles que não são importantes, eu tenho que descartar. Eu só abstraio aquilo que é mais importante. Vamos pensar num problema bem pequeno, que é você se deslocar da sua casa até o centro da cidade. Então a gente poderia ter um modelo, que seria o objeto eu deverei caminhar até o ponto de ônibus e tomar o objeto ônibus. Esse objeto ônibus ele vai se deslocar até o centro da cidade quando eu então aciono o objeto campainha para que o ônibus pare e eu desça. Aqui eu já consigo observar aquilo que é mais relevante, que é eu caminhar até o ônibus, eu pegar o ônibus correto para o centro da cidade, o ônibus se deslocar para o centro da cidade. Então eu deverei realizar uma ação de apertar a campainha para que o ônibus pare e eu realize outra ação, que é descer. Vamos ver outro problema, que é determinar a média final das notas de um aluno. O que é relevante para mim nesse ponto? Nada mais é que eu verificar tanto a nota quanto a frequência nas aulas desses alunos. E o que eu poderia descartar que não seria relevante para me resolver este problema? Será que a forma com que o aluno chega à escola é importante para mim? Será que a letra do aluno é relevante para que eu possa determinar a nota final deste aluno?
Com certeza não. Então, essas duas coisas eu não preciso colocar na minha abstração. O processo de abstração, ele vai depender do ponto de vista de quem quer resolver aquele problema. Então, dependendo do objeto a ser abstraído, eu posso ter várias formas dependendo do contexto que ele foi inserido. Então, por exemplo, um técnico em eletrônica, quando eu vou levar uma TV para ele, ele já vai pensar nos seus transistores, resistores, capacitores e os circuitos integrados. Já, por exemplo, a pessoa que está vendo, o telespectador, ele vai pensar somente em quê? Em ligar a televisão, desligar, trocar o canal dela, assistir um filme, um jornal, um documentário. Então são formas com que duas pessoas estão com o mesmo objeto, que seria a TV, e pensando neste objeto de formas diferentes. Para nós realizarmos a abstração, nós temos algumas operações básicas que vão nos ajudar a mentalizar, organizar e modelar o mundo ao seu redor. Essas operações elas podem ser classificação e instanciação, generalização e especialização, agregação e decomposição e associação. Vamos ver cada uma delas separadamente. A classificação e instanciação, ela nada mais é que a representação de algo que vai interagir com o meio onde ela se encontra, prestando algum tipo de serviço. Então, por exemplo, quando você vai ligar o carro está realizando algo, que é ligar. Então ali eu tenho uma classificação, que seria o quê? O carro. Cada entidade ela vai ter características determinadas que vão identificá-la. Por exemplo, eu tenho dois carros, um Fusquinha e aqui eu tenho uma BMW conversível. Tanto o Fusquinha quanto a BMW, eles vão ter coisas em comuns, que é o farol, a porta, o motor, o volante, a roda, ele anda, ele para, ele troca de marcha. Então é a partir daí onde que eu tenho o conceito, as características de cada um destes dois veículos que eu vou realizar o meu processo de classificação. Apesar de que o Fusquinha e a BMW, eles são modelos de carros diferentes, eles possuem as mesmas características e mesmas ações. Então eu classifico estes dois veículos em um único modelo. E aí que entra a definição de um conjunto de objetos com características semelhantes. Então aquilo que é semelhante eu vou unir. E quando eu faço esse processo de união, eu crio uma classe de objetos. Que cada classe ela vai ter as suas características e vão ser ações. E são a partir dessas classes que eu vou criar os meus objetos. Por exemplo, eu tenho aqui a minha classe automóvel, onde que eu coloquei as características iguais para todos os automóveis existentes e as ações desses automóveis. E a partir daí eu posso criar os automóveis específicos, onde que eu teria, por exemplo, o Vectra do José e o Vectra do João. Então, eu tenho uma classe automóvel, a partir dela eu crio automóveis específicos, o Vectra e o Fusca. Esse processo é o processo de instanciação, que a partir de algo geral eu crio algo mais específico. E eu tenho algo mais específico partindo para algo mais genérico, que seria o Vectra do José e o Fusca do João. Eles são automóveis, esse processo se chama classificação. Então a gente tem as duas diferenças entre classificação e instanciação. Classificação, eu tenho algo mais específico e transformo em algo mais genérico. E o processo de instanciação, onde que eu tenho algo mais genérico e transformo mais em específico. Então o processo de classificação ele vai ter como objetivo, através da sua análise das características de um objeto, definir em qual classe ele pertence. E o processo de instanciação é que a partir de uma determinada classe, você vai definir um objeto pertencente àquela classe.
E o processo de generalização e especialização? É você ter algo mais genérico e a partir daí você ter coisas mais específicas. Então vamos pensar no médico. Quando o médico ele acaba de se formar, o que ele é? Ele é um médico formado em medicina, em clínica geral. E a partir dali, você pode o que? Se especializar em outras áreas. Por exemplo, cardiologia. Então todo médico que se forma, ele é clínico geral. E aí, o médico, ele pode ser ortopedista, cardiologista. Então, além dos conhecimentos em clínica geral, o médico ele vai ter os conhecimentos específicos de ortopedia, de cardiologia. E isso nada mais é que generalização e especialização, que é o processo em que, a partir de algo mais genérico, por exemplo, o veículo automotor, eu crio algo mais específico. Aqui eu tenho uma classe mais genérica, veículo motor, que eu tenho ali todas as características de veículos, seja ele um caminhão, seja ele um barco, todos eles têm motor, tem porta, tem placa, tem número de chassi, tem um ano, tem modelo, todos eles vão se movimentar e frear. Só que o automóvel e o caminhão, ele tem suas particularidades. Então, por exemplo, o automóvel ele vai ter mais portas, ele vai ter um formato monobloco. Já o caminhão ele vai ter carroceria, carga máxima e número de eixos. E isto é o processo de quê? De especialização. É eu partir de um modelo genérico e criar especificidades para modelos mais específicos. E o processo de generalização nada mais é que eu fazer o inverso. O automóvel, ele é um veículo automotor. Então aqui eu tenho que um automóvel, além dessas características, a porta e o formato monobloco, ele tem as características de um veículo automotor. Vamos ver o conceito de cada um deles. Generalização nada mais é que a operação de analisar um conjunto de classes que vão identificar características comuns. E a especialização é que a partir de uma classe eu vou identificar subclasses que vão ter as características comuns dessa classe e eu vou ter características mais específicas para cada uma dessas subclasses. Vamos para mais uma forma de abstração, que é a agregação e decomposição. Todo objeto ele vai constituir de alguma coisa, que vai representar as suas características. Essas características elas podem ser divididas em dois grupos. Eu tenho características de composição, é que vai constituir o objeto, e eu tenho características de ação. São os serviços que os objetos vão executar. Por exemplo, eu tenho aqui um veículo automotor, que ele possui um motor, que ele também possui uma placa. Então, o veículo automotor, ele é composto de uma placa. Sem o motor, eu não consigo fazer com que o veículo ele ande. E por fim, nós temos o processo de associação, que ela consiste na descrição genérica de uma ou mais ligações entre entidades. Eu vou associar uma entidade com a outra. Então, por exemplo, um professor ele está associado a um aluno. Muito bem, nessa aula nós vimos sobre os processos de abstração e representação e quais são as operações de abstração. Na próxima aula, nós vamos ver os conceitos da programação orientada a objetos. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais.